que passa entregador de não sei o que, tudo aberto, tudo funcionando, isso aqui é uma loucura. Vem alguém do interior para cá, fica impressionado de ver como a gente consegue sobreviver. É que nós já acostumamos, mas isso daqui é uma loucura, irmãos. Quem concorda, diga amém. Amém. Se hoje você quiser, 3 da manhã, quiser comer alguma coisa, tem lá aberto. Ah, quero comer um morango do amor agora. Vocês vão achar. Dizem que tá uma loucura atrás desse negócio, né? Estou pensando em montar uma fábrica de morango do amor. Parece que está dando muito dinheiro esse negócio. Mas nós vivemos nessa loucura. Isso é uma prisão. E existem aqueles que o problema não é passado nem presente, o problema é o dia de amanhã. Porque elas já estão aqui agora, e elas já estão com a cabeça no dia de amanhã. E se amanhã, e se faltar, e se acontecer, e sempre tem esse sabe por quê? Porque nós não sabemos nada acerca do dia de amanhã. O dia de amanhã não existe. Existem preocupações que nós temos hoje que nunca vão acontecer, e nós já estamos aqui queimando a cabeça hoje, preocupado, agitado, e Deus está dizendo: para, descansa, se liberta disso. O teu dia de amanhã já está nas minhas mãos. O teu passado deixa para lá, vai para frente, e o teu dia de amanhã descansa. Eu já estou cuidando de todas as coisas, diz o Senhor para você hoje. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas são prisões. Tudo isso são prisões. Eu podia ficar mais tempo aqui falando de prisões de coisas que prendem. Essa mulher tinha uma prisão. E eu não sou de espiritualizar. Eu não sou de espiritualizar problemas físicos. Só que é muito verdade que existem doenças que o seu fundo é espiritual. Quem entendeu, diga amém. Mas toda doença, pastor, é espiritual? A minha resposta é não. Não, nem toda doença é espiritual. Mas existem doenças que são espirituais. Às vezes a pessoa está com alguma dor, com alguma enfermidade, e ela vai precisar procurar um médico e tomar um remédio, e está tudo bem, está tudo bem. Quem entendeu, diga amém? E não é espiritual. Então a pessoa tem um problema de pressão, a pessoa tem um problema de diabetes, a pessoa tem um problema, sei lá, uma dor nas costas. Tudo é espiritual, tudo é um demônio que está lá colocando? Não. Às vezes não tem nada de espiritual. Então a maioria dos casos que eu vejo, irmãos, de perto, ou que já aconteceu na minha vida, a doença não era espiritual, mas no caso dessa mulher, era espiritual. Então pode ser que existam doenças que sejam espirituais, e nós não podemos achar que isso não vai acontecer, porque acontece. Quem entendeu, diga amém? Acontece. O diabo existe. E ele consegue ter vantagem sobre a pessoa quando a pessoa acha que não existe, ou acha que ele não tem poder. Mas ele existe e ele tem poder. Ele tem, a Bíblia mostra, não sei o que estou dizendo, é a Bíblia que mostra. Mas existem doenças que elas são espirituais. Por quê? Porque o espiritual, ele pode interferir no nosso mundo físico. Espiritual interfere no mundo físico. Quem entendeu essa frase? Diga amém. E o contrário também, o mundo físico, o posicionamento físico vai interferir no nosso espiritual. Por isso que tem cultos que a gente vem aqui, que a gente sente um peso, por exemplo. Hoje de manhã aconteceu isso, não foi? Até conversei com o Eric. Eu senti um peso, nós estávamos aqui tocando, eu estava tocando aqui, o louvor acontecendo, e um peso, irmãos. E eu não sou de ter visões, você não me vê falando de visão, de profecia, é muito raro, mas acontece. E eu comecei a ter algumas visões ali tocando. Falei, meu Deus, realmente um peso espiritual. E eu coloquei a igreja em oração, nós oramos, e as cadeias, elas foram quebradas para a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor, amém? E foi tão maravilhoso o que eu estou dizendo, que hoje de manhã uma pessoa foi liberta aqui, estava possessa e foi liberta para a glória de Deus. Então o espiritual, ele existe. No caso dessa mulher, o espiritual dela,
aquela força maligna estava afetando a vida dela. Só que Jesus olhou para ela e Ele liberou uma palavra para ela. E o versículo 13 vai dizer que Ele impôs as mãos sobre ela. E na hora que Jesus colocou a mão sobre ela, o texto diz, versículo 13, e logo ela se endireitou. Ou seja, aquela cura, ela aconteceu imediatamente. Sabe quando você está passando muito mal e você chega no hospital e entra uma medicação na sua veia e parece que com questão de segundos você já se levanta, já se sente melhor? Quando Jesus colocou a mão sobre ela, ela se endireitou, ela conseguiu endireitar sua coluna e ela começou a glorificar a Deus. Eu libero essa palavra sobre a tua vida nessa noite. O mesmo Jesus que curou aquela mulher naquela sinagoga, Ele também está aqui nesse culto de hoje. Ele também está tocando em você. Esse toque de Jesus é um toque lá na tua vida, lá na tua casa, no seu casamento, que talvez hoje está em crise. Esse toque de Jesus é naquela pessoa que está lá na tua casa, talvez em cima da cama. Jesus cura, e Ele está aqui para curar, para libertar e para quebrar cadeias. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, e louvado seja Deus. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia. Glorifique Ele nessa noite. Ela endireitou e ela começou a glorificar a Deus. E o culto, pastor, o culto foi isso, irmãos. O culto foi uma bênção. Só que quem estava lá na frente, que aqui na minha tradução chama ele de príncipe da sinagoga, versículo 14. 14, é isso mesmo? É isso aí. Coloca para mim, Joyce, por favor, no 14. Diz assim, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga. Tem outras traduções que diz principal da sinagoga, ou chefe da sinagoga. Ficou indignado. Ah, peraí. Hoje é sábado. E hoje não é dia de fazer nada. Sábado para o judeu, o sábado, é um dia sagrado para os judeus. Nesse dia eles não trabalham, até hoje. Tem muitos judeus que guardam o sábado, né? Então eles não trabalham nesse dia, eles não fazem nenhum tipo de serviço. E eles falam assim, mas hoje não é dia de ninguém ser curado. Ela tinha que vir outro dia para ser curada. Hoje não é dia de cura. E Jesus falou, versículo de número 15, hipócritas, porque vocês no sábado, vocês tiram lá da manjedoura o boi, o jumento, vocês não levam os seus animais para beber água no dia do sábado, ou eles não comem e não bebem no sábado? Se vocês cuidam dos animais de vocês no dia de sábado, não convinha soltar da prisão essa filha de Abraão, que Satanás a mantinha presa por 18 anos. Como assim, pastor? Eles ficaram revoltados? Sim. Existem pessoas que, pelo incrível que pareça, elas ficam revoltadas de saberem que você está bem. Você sabia disso? Quem sabia disso? Diga amém. E às vezes é pessoa de perto, às vezes é gente da família, às vezes é amigo entre aspas, pessoas que estão ali no dia a dia conosco. E às vezes você chega ali feliz porque aconteceu algo bom, feliz porque comprou algo, feliz porque conseguiu uma bênção, e você vai lá e mostra para a pessoa, e a pessoa fala, ah, que legal, mas por dentro, não é porque que aconteceu com ele ou com ela. Isso nós chamamos de inveja. Aquelas pessoas olharam para aquela mulher e eles ficaram incomodados com a bênção dela. Então tem gente que se incomoda com a minha bênção, tem gente que se incomoda com a tua bênção, com aquilo que Deus fala na tua vida. Só que não se preocupe, porque Deus, Ele é Deus, amém? E se Ele quer fazer, Ele faz, independente de a gente gostar ou não gostar. Se Ele vai fazer, Ele vai fazer, e o nome dEle será glorificado e exaltado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Daí, por um lado, uns ficaram chateados, ficaram revoltados por causa da cura,
Outros glorificavam a Deus de ver aquela grande obra na vida daquela mulher. Então é assim que Deus faz, irmãos. Às vezes Deus faz a nossa vida, uns não ficam felizes, mas outros ficam felizes com a nossa bênção. E eu sempre fico feliz quando alguém chega para mim e fala: pastor, a minha bênção chegou, a minha vitória veio. Esses dias eu estava até falando para o Felipe, falei: Felipe, tua vitória é minha vitória, eu me alegro com a tua vitória. Queridos, o Senhor libertou aquela mulher. Era uma prisão que a manteve 18 anos, sem viver coisas novas, sem viver milagre. Só que chegou o dia da mudança. E a cura que o Senhor fez na vida dela, eu quero encerrar agora. 3 coisas aconteceram na vida daquela mulher quando Jesus tocou nela. E a primeira coisa que aconteceu é que aquela mulher, ela foi curada. Eu quero hoje liberar essa palavra de cura sobre a tua vida. Se a tua cura é física ou se ela é espiritual, se ela é na sua alma, se ela é em relacionamento seu, eu não sei, mas o Senhor te cura nessa noite. Levanta as suas mãos aos céus. Existe uma palavra de cura sobre a tua vida. Jesus, em primeiro lugar, curou aquela mulher. Em segundo lugar, Jesus libertou aquela mulher. Eu não sei qual é a libertação que você precisa. Caso seja de um vício, Jesus te liberta agora. Caso seja no teu